Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta para conversar mais uma vez sobre projeto de vida, né? E hoje a gente vem dando seguimento a essa aula falando sobre indivíduo, estrutura social e liberdade. Então a gente começou um momentinho super bacana, a gente teve um momento ao vivo onde a gente conversou sobre a liberdade inicialmente, sobre o conceito dessa palavra tão linda. A gente conversou, inclusive a gente fez uma brincadeira, né? Uma atividade bem legal, que foi o Jornal do Aniversário. E aí eu pedi que vocês fizessem, né? Esse jornalzinho para que a gente construísse um mural com os jornais que foram feitos. Tá bom? Então, olha só, a gente fala sobre isso, né? E aí a gente vai começar a relembrar sobre essa individualidade que tem a influência dessa estrutura social e vice-versa, né? A gente também, em parceria, em conjunto, em agrupamentos, a gente vai conseguindo também transformar um pouco as realidades que nós temos mais acesso, né? Então, a aula de hoje a gente vai dar continuidade a isso aqui, ó, estrutura social e liberdade individual na nossa disciplina, no nosso conteúdo, né? No nosso componente chamado Projeto de Vida comigo, professora Amanda, tá bom? Então, a gente falou um pouco sobre a necessidade humana de ter, minha gente, sabe o quê? Companhia, cuidado, né? De ter alguém que dê o afeto, que dê o carinho, que dê o cuidado mesmo, desde o momento do nascimento. E assim seguimos, né, por bastante tempo, tá? Já que somos seres sociais. Então, a gente tem as necessidades, necessidade de interações das mais diferentes formas, né? A gente precisa interagir com as pessoas, né? A gente se relaciona com as pessoas, isso é interagir, é se relacionar, é conhecer essas pessoas. Mas eu acho, assim, que hoje essa nossa aula, ela está focada também numa compreensão muito mais ampla, né? Da própria estrutura mesmo, dessas... em sociologia se chama até de estratificação social, né? Que camadas sociais são essas que nós conhecemos, né? Que organização social é essa que nós estamos inseridos, né? Então, essa aula é mais uma reflexão também sobre isso, tá bom? Então, a gente começa aqui relembrando, né? O que é essa identidade social? Vem comigo nos slides, olha só. A identidade social é um sentimento que faz com que o sujeito se identifique com algum grupo social que possui elementos e características que faz com que ele se interesse e queira tomar parte daquele conceito. Vale dizer que esse processo também produz uma modificação da personalidade do indivíduo, na medida que ele compartilha valores e pensamentos com o grupo e incorpora muito daquilo que observa. Ou seja, quanto mais atraída a pessoa estiver em relação àquele grupo, mais elementos ela irá incorporar para si. Alguém já se identificou com isso? Pensou num grupo que você se incorporou? Porque na vida a gente acaba se incorporando, né, a vários grupos. O primeiro é a família. Depois vem comunidade, onde a gente nasce, escola, amigos da escola, né? Quando eu li essa frase de novo, eu me lembrei de um grupo que eu amo. É o grupo dos, né, nossos queridos capoeiristas. Eu sou capoeira, né? Porque agora eu tô com o joelho arrebentado e eu não consigo mais jogar minha capoeira. Mas eu era capoeirista até 2018. Era, gente. Então, assim, é um grupo que me interessa, eu me atraio, né? E é interessante porque acabo trazendo muito das coisas, porque capoeira tem muita filosofia também de vida, né? Tem muita coisa interessante e acabo trazendo um pouco disso
para a minha vida, né? Mas não é tudo de dentro dessas filosofias, né? Dessa manifestação cultural do nosso povo, que é a capoeira, não é de tudo que eu concordo. Então, ao tempo que eu conseguia interagir com esse grupo que eu fazia parte, né? Ao tempo que eu conseguia absorver o que eu tinha para absorver dali, eu também conseguia contribuir com algumas colocações, né? Com algumas inquietações, com algumas sugestões, né? Com algumas ações. Então, a gente vai fazendo uma troca bonita, né? Uma troca legal de acontecer, tá bom? Então, essa interação, esse processo, ele, né, produz uma modificação na nossa personalidade, ele agrega coisas. Podem ser coisas maravilhosas, mas às vezes também podem ser coisas que, poxa, podia viver sem essa, né? Sem passar por essa. Tem coisa que acontece que é assim mesmo, né? Então, a gente fala um pouco disso sobre identidade social, que é um sentimento. Quem sente é o indivíduo. Por isso que com a identidade do outro ninguém mexe, ou não deviam mexer, porque não tem nada a ver. Só quem sente é a pessoa, é um indivíduo. Então, a identidade social é um sentimento que faz com que cada sujeito, de um por um, se identifique com algum grupo social. Então, cada sujeito desses aqui, ele tem sua identidade social. É um sentimento. Portanto, a identidade é subjetiva. Por mais que muitas das vezes o grupo, a sociedade tente te dizer quem você é, você também não tem que aceitar tudo, né? Não é a sociedade que diz, quem diz é você. Então, é um sentimento, e só tem sentimento o subjetivo, o eu, o indivíduo, né? Então, vamos para frente. Durante a infância, ele continua temos experiências, né, de relacionamento com os outros, família, escola, contexto sociocultural, né? A gente vem aqui que vendo esses relacionamentos, isso vai continuar fazendo, né, com que a gente vá construindo essas crenças em torno de quem somos, quem são os outros e como é que funciona o mundo ao nosso redor. Então, a adolescência é o ponto alto na construção da identidade pessoal. Aqui nós já estamos entre adultos, né? Nós já fomos crianças, nós já fomos adolescentes e agora somos adultos, jovens adultos, né? E aí eu queria saber de vocês, né, se é possível pensar em algum momento, se você lembra de como você era quando você era adolescente. Você lembra? E aí, nesse exercício de lembrar, né? Esse exercício de memória, de puxar da memória, quem era essa Amandinha adolescente? Eu, né? Tô falando de mim. Então, quando eu fico pensando assim, tem muita coisa dessa adolescente em mim ainda, né? Porque na adolescência a gente entende ali que não é mais tão dependente para tudo, né, dos pais, e a gente consegue observar mais o nosso corpo, a gente se olha, a gente se toca, é curioso, né? É uma curiosidade pelo sentir, né? A gente quer se sentir, a gente quer se perceber, a gente quer se entender e às vezes a gente não consegue. É muita mudança, né? E aí vem as alterações de humor, em alguns casos, né? Alguns outros são mais serenos, é mais tranquilo. Mas é nesse momento das nossas vidas que nós já passamos aqui, que há o ponto alto da construção dessa identidade pessoal. Então, eu adolescente, minha gente, eu era diferente demais do que eu sou hoje? Não. Não sou. Pensando bem, não sou. Posso até ser fisicamente, né? O corpo da gente muda. Eu sou uma mulher adulta já. Meu corpo não tinha como ser mais o corpo da Amanda adolescente. E tá ok, tá massa. Eu tô adorando, né? Eu tô adorando ver meu cabelo prateando já. Já tá começando a surgir. Bem por aqui já tem um fiozinho branco. Olha aí, o tempo passando. Que coisa
Boa, que privilégio poder ver o tempo passar. Significa que eu estou viva, né? Viva. Depois de uma pandemônia dessa, estamos vivos e envelhecendo. Olha que coisa abençoada e maravilhosa. Isso é uma bênção, né? Então, gente, quando a gente fala desse adolescente, bora pensar, quando a gente era adolescente, e olha para ti hoje. O que é que você ainda tem desse adolescente ou dessa adolescente? Eu ainda me resto até piercings, ó. Ó aqui, ó. Isso aqui eu fiz na adolescência, dá pra ver. É desse lado. Ó, tem um piercingzinho no nariz, ele veio da minha adolescência. E eu passei anos sem usar. Anos. Mas eu sempre me achei muito mais gata, muito mais bonita. É uma coisa que eu me sinto bonita, eu me sinto bem comigo mesmo. Outra coisa, os adornos, né? Meus adornos são esses, desde adolescente. Piercing, né? Que eu gosto, sempre curti. Tem um na orelhinha aqui e um no nariz, só isso. Mas eu já tive muito mais. Na adolescência a gente quer, pá, o pavão, né? Vrá. Se joga, bonita, que tu tá aqui é para aparecer pro mundo e a gente quer e vai, né? Até onde a família deixa, porque vai puxando uma rédea aqui, uma corda acolá. E peraí que não é assim, você precisa amadurecer, você precisa entender melhor. E ali naquela sensação do querer tudo, né? Eu tô falando inclusive das nossas experiências, das minhas experiências. Daquela sensação de querer conhecer o mundo, conhecer mais pessoas, se conectar, blá, blá, blá. A gente acaba criando muitas das vezes alguns atritos, né? A gente acaba criando situações de atrito com os nossos familiares, com o pai, com a mãe, com os avós, sei lá, com quem quer botar, né, as regras em primeiro plano. E a gente não compreende ali de primeiro porque, de fato, a gente acha desnecessário, porque o adolescente, ele acha que sabe tudo. Então, a gente tem isso também como uma experiência que já passamos. A gente acha que sabe tudo, mas ela nem sabe. Ô, pai, nada a ver isso aí que o senhor está dizendo, né? Nada a ver, pelo amor de Deus. Não, a gente vai, né, sendo aí o reizinho e a rainha do mundo, sabendo de tudo. E pai e mãe já viveram, foi muito mais, né, que nós. Família, avós principalmente. Enfim, as pessoas entendem que a gente precisa dos limites também nessa fase, né? E aí, a gente observa que é nesse cenário que a gente também vai construindo essa identidade, né? Por outro lado, também é observar que é uma etapa importante, né? Aborrecente. O aborrecente. Por que aborrece? Né? Por que a adolescência aborrece? Por que a gente não pensa sobre isso? Por que a adolescência aborrece? Aborrece a família, os pais. Eu acho que esses aborrecimentos, eles vêm também da falta de diálogo, né? Não conversa, só quer impor. Não pode, não vai, não quero. Eu quero fazer uma mecha no meu cabelo. Não, você não tem idade para isso. Quero fazer vou furar mais um brinquinho na orelha. Não. Como é que não aborrece desse jeito, né? Se não tem o diálogo, às vezes é uma expressão da vontade, né, daquela pessoa. E aí se falar em liberdade também, né? Que a gente fala assim, olha, se der liberdade demais dá problema, mas também se a gente cortar tudo também dá. E aí, né? Acho que o diálogo como um caminho sempre válido, né? A gente precisa também se curar da forma como fomos criados em um outro contexto e observar o que é que a gente pode melhorar dentro dessa criação que a gente recebeu para a gente dar para os nossos filhos. A gente tem que melhorar, a gente não tem que rivalizar ou criar treta com os filhos da gente, não. A gente tem que estar lá para eles entenderem que tem segurança. E ter segurança é contar com o apoio, com a compreensão, com o amor, com o cuidado, né? Não é contar com o cerceamento da identidade, é você castrar mesmo a identidade da pessoa, né? Então, assim, complicado. Eu conheço jovens adolescentes, né? E tem uma menina que é muito curioso, ela vive muito assim, ela tem a personalidade dela, que inclusive é forte, ela é uma menina de uma personalidade assim, de uma pessoa que chega, conversa, ela tem a presença dela ali, né? Adolescente, 12 anos. E ela odeia as roupas que ela veste. Odeia, ela não gosta. Por que ela não gosta? Porque não é ela quem escolhe as roupas que ela veste. Quem escolhe é a mãe dela.
Não faz isso. Deixa ela escolher, gente. Por favor, é o mínimo. A pessoa que vai vestir, se ela não está se sentindo bem ali, como é que vai ser depois, né? Um dia desse, meu filho, no dia de um aniversário que tem lá em casa, eu adoro fazer festinha de aniversário, né? Nem que seja só um bolinho assim, uma coisinha, ou só pra gente cantar um parabéns, mas quando tem oportunidade, sempre rola. E numa dessas, meu filho achou de se vestir do jeito que ele quis, assim, eu não visto essa roupa, não tá ornando, vamos tentar outra. Não, eu quero, é assim. Cara, pois então, vamos lá, né? Você quer. Lá vem o moleque com a fantasia de não sei o quê, um sapato de outro super-herói e um negócio na cabeça. Menino, mas vinha mesmo paramentado. Depois eu achei foi massa, porque a criança estava se divertindo com aquilo ali. Por que eu ia arrancar aquilo dele e botar outra roupa só para parecer civilizado, dominado, né? Ou bonito, mas o que ele queria não era aquilo. O que ele queria era estar lá, se divertindo, era dentro de casa, então estava tranquilo. Então, assim, quando a gente fala de indivíduo, de sociedade, a gente fala de aceitação, a gente fala de acolhimento, né, dessa sociedade, de que lugar nós estamos ocupando nessa sociedade, né, e como nós estamos. Então, vamos seguir aqui com esse conceito. A adolescência é o ponto alto na construção da identidade pessoal. É nesse momento da vida que a pessoa reelabora conscientemente sua experiência de vida e finaliza o processo criando e integrando uma imagem definidora de si mesmo, né? Então, você está aqui sofrendo um bullying danado, você está aqui sendo cerceado, todo tempo sendo cortado na sua vontade, você não está vestindo nem a roupa que você quer. Poxa, como é que vai ser a imagem de si que você vai criar se não te foi dada a oportunidade nem de experimentar, né? Então, a gente tem que refletir um pouco sobre isso também. Principalmente, gente, porque aqui nós somos uma turma que já tem pais, já tem mães, né? A gente precisa compreender os nossos filhos, né? Compreender que cada idade eles conseguem compreender algumas coisas, outras não. Então, os adultos somos nós, né? Nós que somos os adultos, a gente é que tem que buscar informação e recursos para lidar da melhor forma, de uma forma melhor com as crianças. Ah, é porque eu bato mesmo. Eu bato que é para saber. Gente, olha o nosso tamanho, olha o tamanho da criança, né? Ontem, meu filho, anteontem, o meu caçula, ele quebrou uma televisão porque ele subiu. Alguém botou a televisão em cima de uma cama e botou um pano por cima, enquanto a gente trocava alguma coisa no quarto, teve que tirar a televisão e botar lá. Eu não sabia que a televisão estava lá, ele não sabia e ele simplesmente subiu, ele tem 2 anos, né? Então, se fosse em outra situação, tinha gente que tinha coragem de bater. Ou ninguém sabia, caramba, relaxa, já foi, vacilou. Quem vacilou foi quem botou lá. De não comunicar, de não avisar que estava, de pedir para tomar cuidado. Eu não sabia que estava, quebrou, sei que está lá, menos uma televisão. Tchau, perdeu. Então, assim, em uma situação, né, em alguns locais, isso em algumas famílias, isso seria, assim, em casa para pegar palmada, ficar de castigo. Cara, compreende que muitas das coisas a gente também vacila muito, né, enquanto adulto, e nem por isso a gente está tomando lapada. Menos, né, Brasil? A gente já está em 2022, a gente já tem muito mais informações acerca da infância, da neurologia, da psicologia do que o que a gente tinha quando eu era criança, ou quando o Rafael era criança, ou quando você era criança. O negócio já andou, foi muito. Bora melhorar nisso também, né? O restante de experiências da vida, ou de vida, durante a vida adulta, vai servir para consolidar, ou, é interessante esse ou aqui, ó, ou vai servir para consolidar ou colocar em xeque essa construção pessoal da identidade pessoal. Então, quando a gente está aqui na adolescência, a gente está construindo essa identidade pessoal, criando e integrando uma imagem de nós mesmos, mas na idade adulta a gente ou consolida isso, não, é isso mesmo. Ou então a gente diz, meu Deus do céu, como é que eu pude? Ai, nada a ver, gente, comigo hoje.
Porque a gente muda. Não é a adolescente Amanda que está falando aqui com vocês. Eu adolescente, eu era outra pessoa. Em vários sentidos, né? Eu não andava tão cansada, eu não precisava ter certas preocupações, né? Eu podia fazer mais por mim, com o tempo que tinha, mas eu nem fazia. Hoje, com o pouco tempo, tento fazer um pouco mais, um pouco melhor por mim. Então, assim, a vida passa, as experiências acontecem, quer queiramos ou não, e essas experiências vão consolidando quem somos, ou dizendo assim, não, eu já passei por tanta coisa que eu não consigo mais nem ser desse jeito aqui. Acontece também, né? Então, aí, ó, por exemplo, alguns dos elementos, fatores, pelos quais se constrói a identidade pessoal, são o grupo de pertencimento. De onde é que você vem? Onde é que você costuma frequentar? A quais grupos você pertence? Família, amigos, vizinhança, a galera da academia, a galera do cursinho, a galera da igreja. Todos esses são grupos de pertencimento, né? Define nossas crenças e nossos valores. Então, são esses grupos de pertencimento os principais elementos, os principais fatores iniciais, né? Principalmente na construção dessa identidade pessoal. O sistema educacional, né, onde a gente está na escola também se relacionando, eu ouço, né, da diretora da escola do meu filho uma coisa linda quando ela fala, olha, o mais importante da escola, aqui onde ele estuda, né, não é tarefa, não é nota. Na idade dele, que tem 8 anos, o mais importante é o relacionamento, são as pessoas. Relacionamentos. Claro que existe isso aqui, ó. Existe conteúdo, existe ensino, existe aprendizagem, mas existe isso aqui, ó, relacionamentos. Uma rede enorme de conhecer outras pessoas, de interagir com outras pessoas, com outras realidades, é massa. De ser aceito, de não ser aceito, de aceitar outros dentro do teu grupo, de não aceitar. São os relacionamentos importantes que são construídos dentro do ambiente escolar. Por isso que estar sem escola é tão prejudicial, né? As crianças, principalmente. Lembrem que nessa pandemia foi um grupo ultra prejudicado. As crianças deixaram de ir à escola. E não pelo risco, claro que a gente, né, tinha que ficar com as crianças em casa, mas muitos deles nem compreendiam. Então, o estresse para essas crianças, só pelo fato de não estarem indo à escola, porque é uma rotina onde eles interagem, brincam, se divertem, aprendem, estudam, enfim, colaboram. Imagina eles ficarem sem isso. Imagina o que é de sentar uma criança de 6 anos em frente a uma tela de computador e dar um lápis e um papel para ele ou para ela e fazer ele passar de 7 horas até 12h20 assistindo aula na frente de um computador. Nós estamos nessa mesma situação aqui no nosso canal, mas nós não somos mais crianças. Nós já temos maturidade, que é o que faz a gente tolerar ficar um período extenso de tempo assistindo aula numa tela. Que a gente, convenhamos, é diferente de assistir aula ao vivo, tete a tete com o professor, com a professora, não é? É diferente. Então, assim, a gente viu uma situação muito difícil e a gente está colhendo os frutos aí dessa dificuldade hoje. O que tem de criança com transtorno, com ansiedade, com um monte de situações, né, emocionais, né, desarranjadas, por conta da pandemia, porque perderam alguém querido, porque não foram mais para a escola, porque ficaram com medo da Covid, porque ouviram muito falar, que ficaram impressionadas com limpeza, criaram manias. Gente, olha, vocês não têm noção do tanto que isso foi violento e severo com as nossas crianças, né? Assim, foi bem difícil e que todo mundo estava estressado também, né? Todo mundo ansioso, com medo.
e cansado. Imagina, a gente que ficou em casa, né? Sendo mãe, sendo dona de casa. Então, traz o trabalho para dentro da casa, né? Traz o trabalho para o remoto. Gente, olhe, trancar a porta para as crianças não entrarem enquanto eu trabalho, mas o menino, ó, mãe, abre, mãe, ô, mãe, abre. Gente, olha o tanto que é, meu Deus, eu gosto nem de lembrar. Graças a Deus e a vacina que nós saímos um pouco disso. Ainda temos aqui vários casos de Covid, ainda continua matando, mas a queda foi absurda, né? Então, só para a gente relembrar aí o tanto de perrengue que a gente já passou esse ano e o ano passado. Tchau para vocês com essa confusão toda. Então, a gente fala também da importância dessa escola, né? Como esse sistema educacional, esse sistema de relacionamentos. A gente fala de cultura e de sistema social. Através deles, interiorizamos, absorvemos determinados costumes e normas, né? Então, cada cultura, ela vai ser distinta, né? A cultura, ela é cíclica, ela evolui, ela muda, ela se transforma, né? Então, a cultura, ela é inerente da espécie humana e cada grupo, cada sistema vai ser de uma forma diferente, né? A cultura de um povo é diferente da cultura dos outros povos, né? Claro que a globalização está aí para homogeneizar ou tentar tudo, mas a gente tem essa cultura. Por exemplo, a cultura da Semana Santa, o feriadão. Eu ouvi falar que o povo de Sexta-feira da Paixão, como é? Sexta-feira da Paixão, pro sábado de Aleluia, tinha o hábito de horroroso de roubar galinha. Cultura. Malhar o Judas, cultura também, né, da nossa Semana Santa. As culturas de comida, né, você vai comer o quê? A gente tem aqui no Brasil a cultura de comer o arroz, o feijão. A gente no Nordeste come muita carne, né, no Brasil a gente come muita carne. Então, assim, cultura, né? Então, essas culturas, elas vão se transformando demais, né? E, às vezes, a gente tem as interferências externas, mas é através dessa cultura e desse sistema social que a gente interioriza, né, determinados costumes e normas. Âmbito geográfico e residência. A natureza, o clima e outros fatores físicos e meteorológicos de nosso local de residência também condicionam, em grande parte, nossa identidade. Olha, isso para mim é uma coisa fortíssima, né? Eu sou teresinense, piauiense, nordestina, brasileira, sul-americana e cá estamos, né? O que é que nos representa? Onde a gente se sente representado, né? Com isso. Então, a natureza, o clima, até o meio ambiente onde a gente é inserido durante o nosso nascimento, crescimento, desenvolvimento, né? O nosso viver tem a ver com a nossa identidade. É isso. O idioma, a língua que se fala, através do idioma, são transmitidos muitos valores, crenças, costumes próprios do grupo linguístico a que pertence. É a fala, é a oralidade. A gente pode relembrar aqui que eu sempre cito o querido Ailton Krenak. Krenak é um povo indígena e Ailton faz parte desse povo. E ele tem alguns livros publicados, ele como autor, mas ele não escreve nenhum dos livros. Ele fala, ele é uma pessoa das oralidades. E a fala dele é tão inspiradora que começaram a ouvir ele falando e transformar isso em livros. Então, os livros, nenhum dos livros foi ele quem sentou e escreveu, né? São falas, conversas, entrevistas que a galera pega o que ele diz e transforma no livro.
Quer matar um povo? Acabe com a língua deles. Acabe com a representatividade da fala, né? Tanto que os nossos povos indígenas, muitos deles não falam mais as línguas, né? Os seus idiomas, os seus idiomas mesmo. Então, a gente tem aí que a partir dessa fala é como a gente passa essas crenças, esses costumes para frente. A gente vive uma poluição linguística, que é a internacionalização. A gente traz tudo para o inglês, né? E aí a gente fala muito, tem muito inglês dentro da nossa fala hoje em dia, tá? Então, é um certo tipo de apagamento um pouco da nossa identidade. O brasileiro, por exemplo, nós não falamos o português de Portugal, nós falamos português brasileiro, é diferente. E no Piauí a gente ainda fala piauiês, que é o arrastado, é cheio de dizer, é cheio de coisa, né? E aí quando eu falo isso, todo mundo se sente... a gente tem essa identidade, a gente se sente pertencente a essa conversa, porque a gente se entende pela fala. Pela fala. Ah, porque você é professora, você não deveria usar certos termos que não são adequados para a sala de aula. Olha, eu não acredito que a sala de aula seja esse lugar de distanciamento, né? Eu acho que aqui a gente tem que se aproximar mesmo. É por isso que a gente aqui também fala piauiês, porque a gente tem que falar a mesma língua, todo mundo. Eu falo, você fala, então por que é que eu vou botar uma, né? Vamos até mudar de assunto. Fala! E aí, as ideias, os valores, as crenças, os hábitos, os costumes de uma sociedade são interiorizados pelos indivíduos e, desse modo, se adaptam aos grupos sociais. Esse processo de socialização ou que humaniza ou civiliza o ser humano. O processo de socialização. Ideia, valor, crença, hábito, costume de uma sociedade que são interiorizados pelos indivíduos, né? Então, use... Tá aí a Mafalda de novo, né? Essa personagem maravilhosa aqui do Quino. Né? Então, olha só, a Mafaldinha. Use, compre, beba, coma, prove. Ei! O que eles pensam que nós somos? Aí ela senta aqui, olha. Meu Deus do céu. E o que é que nós somos? Aí ela reflete, a Mafalda. Eu gostaria muito que vocês, nossos alunos, fossem como a Mafalda. Instigassem, ficassem mais curiosos, interagissem. E também, ó, fizessem o que ela está fazendo bem nesse segundo quadrinho, refletissem, né? Aí ela liga a TV de novo. Clique. É a nova televisão, ó. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Olha como é interessante quando a Mafalda fala isso. Olha, os malditos estão sabendo quem nós somos. Quem é que nós somos? Nós somos as pessoas que caímos aqui nessa armadilha. Use, compre, beba, coma, prove, receba, consuma, compre, seja, né? E isso vai fazendo a cabeça. Então, o que é que nós somos? Nós somos seres frágeis e influenciáveis. Então, esses que dominam esses sistemas sabem disso. Então, por isso que Mafalda diz, os malditos sabem que nós ainda não sabemos o que é que nós somos. Falando nisso, vamos fazer logo aqui uma atividade, né? Vamos deixar aqui uma atividade. Falando nisso, como é a sociedade que você vive? Vamos fazer aqui para você descrever. Como é a sociedade que você vive? O que é que tem? Quais são as características? Onde? Que sociedade você vai considerar para refletir, né? Para falar um pouco de como é. Então, fala onde, fica à vontade. Eu não vou nem botar isso aqui como uma guia para que vocês respondam, porque o curioso vai ser justamente ver as respostas para a gente entender
como foi que você entendeu esse conceito de sociedade. Então, eu quero que vocês descrevam como é a sociedade que você vive. Então, vamos lá. Essa daqui é a atividade 1. E eu vou querer a resposta na aula que vem. Combinado? Essa aqui eu quero. Tá bom? Eu que quero. Tá certo? Como é a sociedade que você vive? Aí a gente vai observar o que é essa estratificação social, né? A gente vê que existem esses estratos sociais mais baixos, que nessa pirâmide vai acomodar mais gente ou menos gente? Aqui tem mais pessoas. E aqui, nesses estratos sociais mais elevados, tem uma quantidade menor de pessoas. São as minorias, né, que detêm, inclusive, as grandes fortunas. Então, temos vários tipos diferentes de estratificação. A econômica, né, que é definida pela posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres e em situação intermediária, né, que é justamente isso. Quem está muito rico está aqui, quem está muito pobre está aqui, né? Então, a gente tem essa estratificação econômica, separem ricos e pobres. Estratificação política, né, ela é estabelecida pela situação de mando na sociedade entre grupos que têm poder e grupos que não têm. A estratificação profissional, que é baseada nos diferentes graus, né, de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. Essa é bem interessante. Ver onde é que está um professor e um médico dentro dessa estratificação, né? Então, a gente vê que tem graus de importância que são atribuídos pela sociedade a cada um tipo de profissionais, né? Então, olha só a estratificação social no Brasil. A gente tem aqui no topo, a gente tem aqui a sociedade que é bilionária. Isso é na primeira década do século XXI, viu? A gente tem aqui uma sociedade alta, né? Aqui, rica, média rica. E aqui a gente tem a base. A média baixa, pobre e abaixo da pobreza. O problema do Brasil é que muitos que estão aqui acham que estão aqui. E aí é onde mora a confusão, né? Então, olha só como é interessante. A gente vê essa estratificação, essa divisão, né? Que tipo de estratificação é essa aqui? A estratificação econômica. Ela é definida pela posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas que são ricas, pobres e em situação intermediária, né? Então, vamos adiante. Então, olha só, a gente tem aqui Notícias PE, cerca de 6 milhões de brasileiros que vão o quê? Bora lá frequentar esse site, vamos dar uma lida, vamos navegar rapidinho. E acabou com a nossa página, não tem nada não. Depois a gente pode voltar, né? E observar que notícia foi essa. Depois eu vejo que mostro para vocês. No Brasil, embora haja tantas barreiras para quem possui menos, há a possibilidade de mobilidade social. O que é que vai ser a mobilidade social? É que no nosso país, quem está aqui, ó, na classe média, pode chegar aqui na classe média rica. Quem está abaixo da pobreza pode vir para cá, né? E pode vir até para cá, ou para cá que seja. Mas isso aqui é raríssimo. Não é a regra. De forma alguma, nem de longe é a regra. Tem mobilidade porque, dependendo da situação, as pessoas podem sair de uma classe para outra. Inclusive, quem está aqui em cima pode perder tudo e vir parar bem aqui, ó. Ou aqui. Então, isso é mobilidade, é um movimento. O movimento, né, que a gente faz quando vai, né, transitando dentro dessa pirâmide, tá certo? E aí eu vou deixar vocês, né, com essa imagem para que vocês observem. Olha só,
um homem e uma mulher. Lembrem do conceito de igualdade, de equidade, né? Para a gente começar a observar essa imagem. Então, parece que não está fácil sentar aí para essa moça, né? Mas para o homem está ali moleza, está na mão, como diz a história. Então, a gente vai perceber que quando a gente fala de mobilidade social, a gente já imagina assim, quem está aqui na linha da pobreza está porque quer. Porque não se esforçou, porque não quis. Porque... Não, gente, olha só. As situações são diferentes. As realidades mais ainda. Então, se você não conhece, eu vou mostrar aqui nessas imagens, olha só. Na pandemia mesmo, enquanto tinha alunos que tinham escolas, né, que conseguiram a tempo oferecer o serviço de ensino remoto, olha o menino aqui com aula online, com celular, com caderno, tem uma luminária, a universidade é bem aqui pertinho, tem uma fonte de informação importante aqui, tem uma casa com uma iluminação boa que dá para ele estudar. E tinha criança que estava assim, crianças, adultos, adolescentes que estavam estudando assim, ó. Não tinha o que comer, talvez, tinha só o básico, com fome, cansado, sem internet, sem nada. Como é que faz? E ainda assim ia rolar o Enem. Ainda assim aconteceu, né? Ia acontecer. E aí a gente vai passar mais um pouquinho, tá? E vai ficar com essa tirinha, essa charge do Duque, para fechar. Era para ser um Michael Phelps, mas não se esforçou o suficiente. Olha aí, ó. Fugindo da enchente, era para ser um Michael Phelps. Era para ser um Usain Bolt, mas não teve determinação de jeito nenhum. Correndo de bala, como é que tem determinação? A gente viu essa semana passada, né? Enfim, todo dia tem as situações de vulnerabilidade, né? Por conta de morar em periferias. Era para ser uma Simone Biles, mas lhe faltou força de vontade. Então, às vezes, é como eu disse para vocês, estão com tantas ocupações outras que realmente não há condições de seguir com o planejamento inicial, né? Então, as pessoas vão apontar e julgar e dizer, não quis, não se esforçou, não trabalhou, é porque não quer. E a gente vai ver no decorrer das nossas aulas que a gente tem, né? A gente tem que observar as condições que as pessoas têm. Para fechar, tem aí a atividade. Descreve como é a sociedade que você vive. E aí a gente finaliza esse nosso encontro de hoje, tá bom? A gente conversa ao vivo sobre essa sociedade no nosso próximo encontro, tá bom? Um cheiro para você que ficou até o final e para você que não ficou, mas que vai voltar, que eu sei. Até mais e tchau, tchau.